Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Bem-vindos ao canal Jesus Cura e eu sou o Carlos Alexandre. Hoje falarei um pouco da experiência que eu tive com Jesus Cristo. Eu pedi para ele me levar até o inferno para saber exatamente o que acontecia lá. Ele acabou me levando, né? Então hoje falarei um pouco sobre essa experiência que eu tive, né? Como tudo começou. Então, foi, faz pouco tempo, eu acredito que faz umas 3, 4 semanas no máximo. Eu estava assistindo um podcast, né, onde eles estavam falando sobre o inferno, o que supostamente poderia acontecer lá, né? Então, durante ali aquele podcast que eu estava assistindo, eu questionei ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu perguntei para ele: "Meu Senhor, o que será que acontece lá no inferno, né? Gostaria de saber, né? Até para eu poder dar meu testemunho, para saber como é que funciona." Até que ele me levou no inferno através da minha visão, né? Então, através da minha visão, ele me levou até lá no inferno. Então, eu estava, tipo, sentado aqui em frente ao computador, né, assistindo aquele podcast, onde ele pegou a minha visão e me levou até lá. Chegando lá, o que que eu vi, né? É um lugar muito denso, muito escuro, né? É um breu, assim, com pouca iluminação. E eu vi demônios, vários demônios, com pessoas desencarnadas sendo escravizadas. Essas pessoas estavam sendo acorrentadas como se fosse um animal, assim, um cachorro, numa corrente grande, uma corrente grossa, assim, forte, e essas pessoas sendo maltratadas. Esses demônios tinham tipo um chicote, assim, na mão, onde ele açoitava essas almas escravizadas, né? Essas almas ali sofrendo, gritando, murmurando, né? E só que quando eu chego ali, eu vejo toda aquela situação, eu percebi que dentro de cada um daquelas pessoas que estavam sendo escravizadas, tinha um ponto pequeno, tamanho de um grão de mostarda, assim, muito pequeno, porém muito brilhante. Brilhante, aquela coisa assim, muito brilhante. Basicamente, eu só vi aquele ponto branco brilhante no meio da escuridão. E foi quando Deus me falou assim: tá vendo essa situação? Então, isso é o que acontece quando a pessoa vai para o inferno, né? Essa pessoa é escravizada, ela é doutrinada a se tornar um demônio, a trabalhar para o próprio Satanás. Então, por isso que ele escraviza as pessoas, porque ele não consegue matar a pessoa. Ele não consegue, mas ele faz que a pessoa se mate para que ela chegue lá no inferno e ela possa ser escravizada. Escravizada, doutrinada a trabalhar ao Satanás, sabe? Então é isso que acontece. Ele me falou: meu filho, tá vendo aquela, aquele ponto brilhante ali, tamanho de um grão de mostarda? Aquilo ali é a parte divina, é aquilo que o Satanás não consegue destruir. É por isso que ele não consegue matar e destruir ninguém, porque aquela parte divina ali é de Deus e em algum momento retornará a ele. Mas o que deve se fazer para aquela pessoa que está ali naquele sofrimento consiga ser arrebatada aos céus? Ele me falou: aquela sementinha, tamanho de um grão de mostarda, é como se fosse a parte divina, mas aquilo para se crescer e se expandir é só através do arrependimento, através do arrependimento daquela alma, é através da fé que ela vai lançar sobre aquela semente ali que vai fazer ele ser arrebatado aos céus. Como funciona, né? Chegando lá, a pessoa é doutrinada, é escravizada, é torturada, tudo de ruim acontece com ela. Mas nem toda alma consegue se arrepender das coisas que fizeram aqui na Terra. Muitos já estão tão corrompidos que basicamente, olha, só um milagre para ele se arrepender, ter fé e conseguir se libertar dali, porque a pessoa já vive nas trevas, ela já vivia nas trevas aqui, estava tão acostumado com aquilo que ela não consegue ver uma luz no fim do túnel. Ela imagina que ela não pode ser salva porque ela já está tão dominada pelo ódio, sabe, pela energia negativa, que ela não consegue ter uma visão mesmo do que realmente ela do que pode acontecer com ela. Ela não vê uma esperança
para chegar ao reino dos céus. Mas meu Jesus me mostrou, existe uma possibilidade. Só que para isso acontecer vai depender única e exclusivamente daquela pessoa que está ali sendo escravizada pelo Satanás. Como ele falou que a pessoa pode ser salva, sair daquele lugar. Então ele falou, tá vendo aquela parte divina que está ali dentro? Aquela parte tão brilhante, tão forte no meio daquela escuridão? Então aquilo precisa ser alimentado. Como que você vai alimentar aquela parte para ela se expandir até tomar a, a forma total do teu corpo, né? Ela começa com um grãozinho ali muito pequeno e aquele precisa ser alimentado. Quanto mais tu se alimenta, quanto mais fé tu lança sobre aquilo, quanto mais tu se arrepende, aquele grão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então tu precisa alimentar aquilo até o momento que o teu corpo todo seja dominado pela parte divina, aonde você é arrebatado aos céus. O que que acontece? Os anjos do nosso Senhor Jesus Cristo, eles descem até o umbral, o inferno, como você queira, e ali ele é resgatado. Ele é resgatado porque se arrependeu, tá? Ele se arrependeu de tudo que fez na terra, pediu perdão e alimentou com fé. A fé dele, a fé daquela pessoa, daquela alma escravizada, fez que ele fosse arrebatado aos céus. Então a única coisa que tu precisa é se arrepender dos teus pecados e fé. Fé, fé e fé. Então fé vai alimentando aquela parte divina. Quanto mais fé você lança sobre aquilo, mais o teu corpo é domado pela parte divina. Então, para ser resgatado, o teu corpo inteiro precisa estar dominado pelaquela energia divina, sabe? Então, quando aquele espírito, aquela alma tem esse discernimento, que é assim que vai fazer ele ser salvo daquele lugar, ele é salvo. Só que nem todo mundo consegue ter esse discernimento. Muitos vão para lá, muitas pessoas acham que vai para o céu e acaba indo para o inferno. E chegando lá, essa alma fica mais revoltada ainda, principalmente com Jesus, com Deus, pensando: Nossa Senhor, fiz tanta coisa, né? Muitos pensam assim: fiz tanta coisa aí na terra, ajudei tanta pessoa, por que que eu estou aqui? Mas Jesus fala: realmente tu ajudou, usou meu nome para ajudar, mas não era uma coisa natural, não era uma coisa espontânea. Tu fazia aquilo só para status. Tu queria que as pessoas vissem como tu era uma pessoa boa, que tu fazia caridade, que tu era muito boa, mas no coração não era isso que tu sentia. Então Deus fala: se você não sente no coração o que você faz, não serve para muita coisa. Vai servir para te ajudar aquela pessoa naquele momento, mas a tua alma não está salva. A tua alma não acredita naquilo. A tua alma não vibra aquilo. A tua alma não vibra o bem, a energia boa. Vibra o mal. Então é isso. Deus falou, não adianta você querer enganar as pessoas. Você até consegue, mas quem você tem que agradar é a mim, Jesus Cristo, Deus. Então a gente vê tudo o que é feito. Não adianta querer falar que se não é verdade. Deus vê tudo o que a gente faz, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Ele participa por tudo, ele vê. Então não adianta mentir. Se você mentir, você vai para o inferno. Você não vai ficar ali a vida toda. Alguns ficam muito e muito, muito tempo, até conseguir ter esse discernimento, se arrepender, ter fé e querer mudar toda aquela vibração que ele tinha dentro do corpo dele, dentro da alma. Então, se você tem uma alma escura, uma alma que não é divina, não adianta, você está se enganando. Enganando as pessoas, mas a Deus não tem como. A Deus tudo vê, sabe? E a parte divina está dentro de todos os nós. É por isso que Satanás não consegue nos matar, mas ele consegue fazer a gente se matar para ele nos escravizar. Chegando lá, você vai ser doutrinado por ele. Você vai ser doutrinado a virar um demônio que trabalha para ele. Você vai ser uma alma de um ser humano sendo modificada para se tornar um demônio, para trabalhar para as trevas. E muitos caem nisso. Muitos se tornam esse tipo de seres que trabalham fazendo mal. E muitos levam muito, muito, muito tempo
para cair em si, que aquilo que ele está fazendo não é o bem. E claro, cada pessoa tem o seu despertar ali. Muitos vão chegar lá, já vão se apavorar, já vão querer pedir perdão, já vão querer renunciar ao pecado e vão se alimentando com muita fé e vão ser arrebatados muito cedo aos céus. Mas outros não, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu despertar, sabe? Então Deus fala, Jesus fala, o inferno existe. E não é ele que manda você para o inferno, é você mesmo que se manda para o inferno. Jesus, ele quer o nosso bem, ele quer nos levar aos céus. E não cobra nada por isso. Só precisa ter o mínimo ali, ter um coração puro e fé. É só isso que ele precisa. Tendo isso, sendo uma boa pessoa, você vai aos céus. Mas se não for, infelizmente, você está cavando sua própria cova. Você está se levando ao inferno. E não adianta querer culpar pessoas, culpar Deus, culpar Jesus Cristo, porque a culpa não são deles. A culpa é única e exclusivamente sua. É você que pecou, é você que fez o mal, é você que tem uma alma impura, é você e é você. Não adianta querer culpar os outros pelas suas frustrações. É você que se colocou nesse lugar. Então depende única e exclusivamente de você. Você quer sair do inferno? Vai depender também só de você. Jesus vai estar te esperando de braços abertos. Mas você se vendeu para o mal. Ele não pode fazer muita coisa. Você tem o livre-arbítrio. Você quer ser arrebatado aos céus, você quer mudança, você precisa procurar Jesus. É só através dele que você vai encontrar a luz. Não tem outra opção. Então depende da gente. A gente precisa ter essa consciência. A gente precisa parar de achar que a gente é especial, que Deus está ali por nós. E não é bem assim que funciona. Infelizmente, não é? Não é como o ser humano quer, como ele acha que deve ser. Porque tem ser humano que acha que é o próprio Deus. Quer ser mais do que ele, quer ser mais visto, quer ser idolatrado. E essas pessoas vão direto para o inferno. E achando que são pessoas maravilhosas, que Deus vai levar para o céu. E não vai, querido. Não vai mesmo. É uma enganação nossa. Sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, o que a gente deseja para o próximo. Deus está vendo. E dele ninguém escapa. Não mesmo. Até porque a parte divina dele está dentro de nós. Todos nós somos deles. Mas nem todos, né, mas nem todo mundo vai imediatamente aos céus quando desencarna. Não. Muitos e muitos e muitos vão para o inferno. E lá vão sofrer. Lá não vai ter misericórdia do nosso Senhor. Lá não vai ter para quem correr. Lá tu vai ser escravizado. Tu vai ser açoitado, sabe? Tu vai ter que fazer o que o inferno quer, sabe? Ali tu não tem o querer. Ali tu vai fazer e pronto. Não vai poder questionar. Se questionar vai ser castigado. E é isso que você quer? É isso que você quer passar no inferno? Você quer realmente quer ir para o inferno? Eu acho que não. Então a gente tem a possibilidade de a gente mudar, pedir o perdão para quem a gente fez o mal, sabe? A procurar a luz ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você está vivo, ainda tem tempo. Você pode mudar até o último momento da sua vida, mas você precisa crer, você precisa querer, sabe? Então essa força de vontade tem que vir de nós. Só a gente se salva. Deus não vai te salvar sendo uma pessoa ruim. Ah, mas não vai mesmo. Não adianta cair nessa fala que, se tu fizer o bem, fizer a caridade, tu vai ser salvo. Mas se não for de verdade, não serve para Deus. Precisa ser uma pessoa limpa, pura, um coração bom, sabe? E esse ponto brilhante, que é a parte divina que eu vi quando cheguei lá no céu, ele habita na região do coração, nessa região, sabe? Foi como eu vi. Então, é o coração. Como Jesus me falou, meu filho, eu te testei e eu vi o teu coração. E é o coração que ele precisa, e é o coração que vai te salvar do inferno. É o teu coração. Não adianta a cabeça pensar uma coisa, mas o coração está podre. O coração está cheio de mágoa, de rancor, de energia pesada, ruim.
Então é o coração, a parte divina está no nosso coração, a fé está no nosso coração, então tudo está no nosso coração. Então é através dele que você será arrebatado aos céus, sabe? Então foi isso que ele me mostrou, né? Através da minha visão, imagina, eu estava ali sentado vendo um podcast e ele me leva até o inferno através da minha visão. Nunca tive essa experiência, sabe? Então, porque eu pedi para ver, eu queria saber o que acontece lá, como que a gente é salvo, sabe? Então ele me mostrou, é assim que funciona. Muitos não, muitos não estão preparados para ter uma experiência dessa. Você queria ir até o inferno ver o que acontece lá? Se tu não tem um coração bom, tu não vai suportar. Porque se tu tem um coração ruim e tu vê, tu sabe que é para lá que tu vai. Mas se tu tem um coração bom, aquilo não te afeta. Aquilo, aquilo é até ótimo para te ver o que realmente que acontece e eu agora posso alertar vocês, posso alertar todo mundo. Você quer ser salvo? Mude, mude. Só depende de você. Se você não mudar, você está ciente agora do que acontece. Você quer isso? Eu te garanto que tu pode falar, eu quero. Ah, mas não quer mesmo. Chegando lá, tu vai ver o que é sofrimento. Ah, tu acha que tu sofreu aqui na Terra? Ah, tu não imagina o que está lá te esperando. Não imagina mesmo. Tá? Então é isso. Diante de tudo isso, diante dessa experiência que nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou, eu quero rezar agora um Pai Nosso para as pessoas que... A minha gata aqui atrapalhando. Que a Maria, ela sempre está aqui gravando comigo, ela é a pastora Maria. Aqui, tá me ajudando. Ai, deixa eu colocá-la aqui porque agora a gente precisa rezar. Então eu gostaria de rezar um Pai Nosso a todos vocês, sabe? Para que toque o coração de vocês, para que você tenha um pouco de discernimento, que pense bem no que você faz, nas tuas atitudes, sabe? Para que você saiba que não está acabado, sabe? Enquanto você está vivo, tem uma possibilidade de mudança, de recuperação, sabe? Então, diante disso, vamos rezar um Pai Nosso para levar a palavra do Senhor a todos os corações que precisam, tá ok? Então, diante disso, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, diante do testemunho de hoje, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, curtissem, comentassem, para que o YouTube possa entregar para outras pessoas. Muitas pessoas precisam ser salvas, precisam ter o conhecimento, sabe? Ter o discernimento do que acontece no espiritual. O espiritual é muito vivo, sabe? Eu sou prova disso. Eu venho de outra religião, de cultura espiritual, e o espiritual é vivo. A luz existe, as trevas também existem, então vamos escolher por ela a luz. Vamos seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a salvação, Ele pode nos salvar, tá ok? Então eu vejo vocês no próximo sábado, no mesmo horário de sempre, e até lá.